Up está de volta com mais um episódio. E hoje, meu querido Marcelo Vinícius, esse podcast aqui está abençoado. Pô, a gente tem falado tanto sobre catolicismo aqui, porque o Cardoso agora parece que se tornou um grande convertido, que a gente foi iluminado aqui com um convidado especial, né não, cara? Debates e mais debates sobre a origem do Natal, sobre o quão sacra é a Rainha Márica. E uma hora ia acontecer, né? Acho que a exegese e a hermenêutica já estão virando parte do Up. Exatamente. Então a gente tá aqui hoje pra falar de Nintendo, e nada melhor pra falar de Nintendo e de catolicismo. Mentira, gente, a gente não vai falar sobre catolicismo aqui hoje. Mas estamos aqui com o nosso querido Padre Edson, voltando ao Up aqui, gravar com a gente, que tá bem bastante tempo que você não grava com a gente, cara. Tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Tudo bem, meu querido. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar com vocês aqui. E eu quero dizer que eu tô ajudando a conversão do Cardoso, viu? Devagarinho eu vou colocando. Outro dia o Cardoso mandou uma mensagem, você acredita, perguntando quanto que rende uma quermesse. Não, dizer que tava numa quermesse, não, quanto que dá uma quermesse mais ou menos por dia? Muito aleatório. Pô, nenhum contexto, assim, simplesmente. Nenhum. Eu tô fascinado com esse conceito do padre nintendista. Eu acho muito edificante. É a primeira vez que a gente grava junto, né? Eu já vou pedir perdão antecipadamente por qualquer heresia cometida durante essa gravação. Não, pode ficar tranquilo, a gente perdoa por antecipação. Tá tudo liberado já. Pô, que maravilha. Bom demais. Mas é curioso, padre, que não sei se você tem ouvido Up e tal, mas a gente tem, sem querer, a gente tem trazido essas pautas pra cá, porque tudo começou num dia em que eu, esse que vos fala, era incapaz de se lembrar se o Natal era aniversário de Jesus, ou se era morte, ou se era renascimento, ou se era tudo junto. Detalhe, o nome da data é Natal. Eu ia comentar isso, mas já que você adiantou, Marcelo, então já cortou embaixo. Exatamente. E aí o Cardoso, né, despertou um lado, assim, que a gente não conhecia aqui, né, que foi um lado católico, assim, e revoltado pela ofensa que foi pra ele eu ter confundido as datas aí. Então, desde então, parece que o Cardoso, de forma recorrente, né, Cardoso que não tá aqui hoje com a gente, um beijo pro Cardoso, tá aqui ouvindo com certeza esse episódio, até porque ele é obrigado a ouvir pra aprovar o episódio, então, Cardoso, você tá ouvindo aí. Desde então, o Cardoso se tornou essa pessoa, cara. Então, eu já sinto que tem aí a sua mão aí por trás, né, cara, transformando. A gente faz um trabalho na surdina. Eu falo com as pessoas que eu sou um agente infiltrado. Quando as pessoas menos pensam, a gente já captura já pra religião. Entendi. Peraí, mas essa religião é o catolicismo ou o nintendismo? Então, aí as coisas se confundem, né? Porque tem a Nintendeusa, tem uma confusão danada, tem a deusa Hylia, então a gente confunde um pouco. O que é mais fácil? É convencer uma pessoa a se tornar nintendista ou se tornar católica? Cara, no Brasil, se tornar católico é mais fácil. Cara, e digamos que eu nunca sofri nenhuma pressão em relação à religião, mas pressão em relação a condutas nintendistas, meu amigo. Viu? Aí, viu? Não tô errado. Mas, ô Marcelo, já é aquilo, né? Você já foi, assim, não tô dizendo que você é, mas você já foi confundido com nintendista algumas vezes, né? Já. E aí o que acontece é isso, né, cara? Tipo, essa confusão aí da galera e tal. Então... Mas hoje eu tô aqui fazendo, às vezes, da crítica sem viés, né? Da imparcialidade jornalística. Com toda certeza. Mas coitado dos nintendistas, assim, eu respeito muito, eu tenho até amigos que são, mas, né, é uma coisa complicada. Eu não tenho pena, não. Não tem não. Mas olha só, falando em pena, e falando em Nintendo, e falando em tudo isso que a gente tá falando aqui até agora, é o que nós vamos fazer aqui hoje, Marcelo Vinícius. Nós vamos fazer um programa sobre a Nintendo, justamente, né? Por isso estamos aqui falando sobre isso, tudo que a gente tá falando até agora. Mas nós vamos dar um foco nos jogos que a gente denominou como lado B da Nintendo, né, cara? A gente vai trazer aqui alguns spin-offs, alguns jogos menores, alguns jogos que correm ali meio na tangente ali, né, do catálogo de jogos dos consoles da Nintendo ao longo dos anos. E acho que é legal a gente fazer um programa sobre isso, porque são muitos, né, cara? O lado B da Nintendo é grande, né, cara? Mais recentemente, eu acho que até pela popularidade que os últimos consoles, o Wii U nem tanto, né, mas o Switch, principalmente, ele é uma galinha dos ovos de ouro, né? E tem aquelas franquias que você sabe que são system sellers, né? Que são séries que se bastam pra falar, pô, compraria um console da Nintendo porque tem Mario, tem Zelda, tem Splatoon, tem Animal Crossing, que são jogos que hoje em dia são lado A. Acho que pra definir o que é lado B, a gente tem que definir o que é lado A, né? Splatoon não é lado B, Animal Crossing não é lado B, esses jogos carregam o ano fiscal, assim. É uma coisa de louco. Verdade. E é engraçado que se você olhar pra trás, o Animal Crossing, por exemplo, era um lado B, né, cara? Total. Sim. Ele mudou de patamar aí, principalmente no Nintendo Switch, assim, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar a vinheta,
vamos chamar o tururu, como diria o falecido Rodrigo Coelho. Aí a gente entra nesses detalhes pra poder tecer a linha que divide o lado A do lado B e entender melhor o que a gente vai falar. Pô, puxa aí a primeira abertura de The Leftovers, Abuzeta, que é uma música com uma vibe super sacra, assim. Você assistiu The Leftovers, padre? Não, isso não. Fiquei curioso agora. Cara, não vou dar spoiler, né? Mas a premissa da série tem a ver com arrebatamento. E depois eu fui pesquisar vídeos sobre, tem muitas referências bíblicas e tal, eu recomendo. A gente não pode puxar aquela do padre Marcelo Rossi, não? Do erguei as mãos e tal? Meu Deus. Ser um pouco mais direto, assim, essa coisa aí do Leftovers é bonito e tal, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais literal na referência. Você não acha não, padre? Cara, quando eu era mais novo, essa é a música da Arca. É ela. Ele fala os animaizinhos. Os animaizinhos, essa mesmo. Pô, quando eu era mais novo, eu ficava rindo sozinho, porque eu esquecia quais são os animais que estão na letra. Eu ficava falando qualquer coisa. Tipo, a capivara e o ornitorrinco com os filhos do céu. Mas não tá errado, é todo mundo na Arca. Tem que ir. Olha aí. Todos os bichinhos. Pode mandar essa. Então. Os nintendistas teriam entrado na Arca, padre? Teriam entrado na Arca, é a versão estendida da Arca, essa daí. Aí tem todo mundo. É um outro tipo de animal, né? O coelho no Japão e o Jogadã como os filhos do céu. Cara, nem precisa botar música, Zé. Já foi aí. Pega aquela coisa de karaokê, né? Que fica só tocando no fundo e o Marcelo cantando por cima. Perfeito. Mas beleza, vamos lá. Boa sorte aí, Zé. Se vira aí. O que você vai botar, cara? Marcelo Vinícius, como assim lado B da Nintendo? Você tava explicando, eu te cortei, porque o protocolo do roteiro pede para que a gente puxe uma música nesse momento, então eu falei, segura aí, que a gente vai explicar daqui a pouco. Mas você tava explicando, né, cara? Ou não? Tava, eu pincelei, né? Uhum. Eu levantei uma bola que pra existir um lado B, tem que ter um lado A, certo? Não, acredito que sim. E eu acredito que a gente tá colocando aqui como lado A aqueles jogos, aquelas séries que a pessoa, sei lá, vamos supor que você tá conversando com seu primo, que não é tão inteirado, mas ele gosta de Free Fire, já teve um PlayStation 3 e tal. Aí você fala, tem o console da Nintendo. Ele fala, Nintendo, né? Nintendo tem Mario, tem Zelda, tem Pokémon, é isso. Essa associação imediata, eu acho que é o lado A, com algumas inclusões mais recentes de jogos que são muito mais populares do que a galera dá crédito, assim. Mas tem também os spin-offs, né? Que aí, mesmo sendo Pokémon, por exemplo, eu não acho que Mystery Dungeon seja um lado A da Nintendo, sabe? Por mais que seja Pokémon, né? Exatamente. E tem jogos que, assim, eu tô usando o critério de vendas, mas tem também o fator prestígio, eu acho. Porque Zelda nunca foi um system seller antes do Switch. Verdade. Acho que o Ocarina of Time carregou bastante o Nintendo 64, mas no geral, Zelda nunca foi um fenômeno de vendas. Mas Zelda sempre foi aquele, tipo, melhores jogos da década, candidato a jogo do ano, esse tipo de coisa. E acho que ainda pior, entre aspas, do que Zelda, Metroid nunca foi um grande fenômeno de vendas, mas dá pra chamar de lado A, né? Eu ia citar ele agora, porque Metroid é queridinho da crítica, porque de venda, não é não? É verdade. Inclusive, a série sumiu, né? Principalmente a dos jogos side-scrolling, né? Muito porque não vendia, né? No Game Boy Advance não foi bem de vendas, então a série foi ficando cada vez lá mais no canto. E o Metroid Dread, ele é considerado uma aposta, né? Os caras trouxeram de volta, trouxeram a história de volta e tal, os caras que queriam fazer o jogo, mas era uma aposta, assim, né? E o Switch é tão ridículo que precisou de pouquíssimo pro Metroid Dread virar o mais vendido da série principal. Pois é, né? Isso é surreal. É absurdo isso, como um console consegue pegar qualquer coisa e fazer sucesso de venda, né? É bizarro isso. Você pega, simplesmente joga a parada lá e vende muito, do nada. É impressionante. Não que Metroid Dread seja ruim, gente. Longe disso. Pelo contrário, pra mim é o melhor Metroid já feito. Mas qualquer franquia da Nintendo que ela coloca lá simplesmente vende muito. Sim, é verdade. Inclusive Pokémon, né? Tipo, os Pokémon é um fenômeno natural, eles vendem muito sempre em qualquer lugar, mas os Pokémons do Nintendo Switch são os mais vendidos e eles não são necessariamente os melhores, né? Pra muitos são até os piores. Então, a força do Switch é realmente muito impressionante. Mas a gente tava conversando em off aqui antes de começar a gravar, né? E aí o Padre Edson soltou uma
uma frase aqui que ela tá ecoando na minha cabeça até agora. Eu sabia. Eu tava esperando. Sabia. Eu tava esperando o momento certo de puxar ela aqui. Eu vou dar até um contexto breve, mas eu quero saber melhor sobre. Que assim, acontece também, né? De franquias mudarem de patamar ao longo do tempo. Às vezes vai mudar pra uma prateleira mais alta e às vezes pode mudar pra uma prateleira mais baixa, né? E aí o Padre Edson soltou a seguinte frase: Donkey Kong é lado B da Nintendo. Cara, deixa eu explicar. Boa sorte pra se explicar. Vamos lá. Primeiro, o que eu entendo como lado A e lado B? Lado A, pra mim, não é simplesmente um jogo grande. É um jogo que a própria empresa aposta muito. Que ela divulga, que ela coloca uma campanha de marketing gigantesca e tal. Tem todo o investimento. E o lado B é aquele jogo assim que ela lança, que é legal, mas que ela mesma não liga muito. Olha, vai sair e daqui pronto. Na minha concepção hoje é essa divisão. E, infelizmente, levando em consideração que o último jogo de Donkey Kong feito foi o Tropical Freeze, que é do Ryu, assim, infelizmente ela tá tratando como se fosse uma coisa B. Nós estamos às vésperas da inauguração de um setor do parque dedicado a Donkey Kong. E você não tem um jogo novo, entendeu? Então, é complicado isso. Você traz lá um outro remake do Returns, que é do Wii, que já teve uma versão pro 3DS, e é isso. Então, pra mim, é tratar com o lado B, infelizmente. Ela tratou melhor Luigi's Mansion 2, que não é um jogo bom, desculpa falar isso, mas não é, do que trata Donkey Kong, só, então. Pelo amor de Deus. Mas olha só, tem uma coisa também, né? Vocês não acham que o Tropical Freeze, ele se tornou o Donkey Kong do Switch, tipo o Mario Kart 8 se tornou o Mario Kart do Switch? Tipo, eram jogos do Wii U, mas foram empurrados pro Nintendo Switch de alguma forma, assim? Porque se você parar pra pensar, demorou muito pra Nintendo atualizar o Mario Kart, né? Eu acho que sim, mas eu não sei se é porque era o plano. Eu acho que inicialmente a Retro não ia estar envolvida com o Metroid Prime 4, deu aquela bagunça toda no começo do ciclo de desenvolvimento. E supondo que a Retro tava trabalhando com um novo Donkey Kong, isso teve que ficar na geladeira pra apagar esse incêndio. Eu penso por aí também. Eu acho que você trata como o Mario Kart ou o Donkey Kong do Switch a partir do momento que você simplesmente ignora que o Wii U existiu, que muita gente faz. Mas não sei se poderia ser considerado. Eu sinto que é meio que o que a própria Nintendo faz às vezes, pra falar a verdade. É o filho feio dela. Ela finge que não existe. As outras perguntam pra ela assim, o Wii U? Ela fala assim, não, você tá falando errado. É o Wii, não tem o Wii U, não. Corta esse U aí, você escreveu errado. Cara, sabe esses jogos que tem coletânea de referências? Por exemplo, Smash Bros e tal, que aliás é um ótimo jogo pra gente fazer essa distinção de lado B e lado A, né? Mas esses jogos que tem troféu, que contam a história da Nintendo, eu acho que a gente vai ver muito mais referências no futuro ao Virtual Boy do que ao Wii U. Nossa, total, não tenho nem dúvida disso. Inclusive, o Virtual Boy agora é jogável no 3DS, né? Cara, e é bom, tá? É bom pra caramba jogar no 3DS. Os caras fizeram um trabalho legal, assim, de emulação lá, né? Bem interessante. Mas também acontece, né, de jogos do lado B que se tornam grandes demais, né, cara? A gente falou sobre mudar de prateleira. Tem alguns que acho que sofrem uma ascensão. Eu tenho a impressão de que o próprio Smash Bros, talvez lá atrás, no Nintendo 64, o intuito não fosse ele se tornar o que ele se tornou, né? Na minha visão, acho que ele era mais uma homenagem ali, né? Um spin-off do Mario ali e tal, até pelo nome, né? Smash Bros. E acabou se tornando um sucesso e se tornou uma franquia, né? Tipo Mario Kart e tal. Acho que o Mario Party também, que saem vários, assim, depois do Nintendo 64. Só no Nintendo 64 foram 3, né? Então, isso acontece também, né, Marcelo? O caso do Smash, acho que o salto de valor de produção do jogo do primeiro Smash pro Smash Melee já é bizarro, né? Porque eu adoro o Smash de Nintendo 64, mas ele tem muito mesmo essa cara de um projeto que tava ali rolando, vamos dar uma carinha legal pra ele, que meio que é isso, né? Que quando você vê a história do jogo, o protótipo dele não tinha personagens da Nintendo. O que você tinha era essa ideia de um jogo de luta baseado em porcentagem, e quanto mais porcentagem você tem, mais você manda pra fora da arena, e a ideia é jogar o boneco pra fora. Só que ele não era com personagens da Nintendo. Essa foi uma condição pro projeto pra frente. Cara, desculpa, ninguém vai comprar isso. Vamos dar um jeito de deixar isso mais atrativo pro público geral. E aí virou um crossover. Tem que ter um carisma, né? Tem que ter um carisma. Se não tiver, quem que vai comprar isso? Um boneco aleatório? Tanto não sei se você lembra, Dan. Tinha uns modelos naqueles desafios de lutar contra 10 inimigos, 100 inimigos, que eram só uns bonecos poligonais, tipo no 64, transparentes, assim. Eram os protótipos, né? Aqueles eram remanescentes da versão original. Caraca, legal. Eu não sabia dessa história, não. Também não sabia, não. Muito bom. E no fim, eu sou complementando aqui, o Smash, pra
pra mim, eu imagino que pra muita gente, né? Ele virou um jeito de conhecer esses jogos lá do B. Verdade. Eu, por exemplo, não conhecia Fire Emblem. Eu fui conhecer depois do Melee, porque eu vi os bonequinhos lá. E o Ultimate, então, ele eleva isso na potência máxima e você conhece muito da própria história da Nintendo através do jogo, né? Porque você vai pegando jogos muito clássicos que aparecem lá nos Spirits de alguma maneira. Aí tem as trilhas dos jogos e tudo mais. Quem jogou esse modo, entre aspas, campanha, né? Do Smash Ultimate, certamente acabou aprendendo algumas coisas. As pessoas mais curiosas acabam indo atrás, né? E vão entendendo que esse modo história do Ultimate, ele é praticamente uma grande celebração, né? Uma grande festa que a Nintendo faz dentro do jogo ali pra poder homenagear tudo possível da maneira que ela escolheu ali dentro desse Smash Bros, né, cara? Isso é muito maneiro. Aliás, a lista de personagens do primeiro jogo, eu acho que ela dá conta do que era o lado A na época, né? Porque tinha 8 personagens selecionáveis e 4 secretos. Os 4 secretos, tirando o Luigi e Jigglypuff, vai. Mas, por exemplo, dentre os secretos você tinha o Ness e o Capitão Falcon. E eu acho que nessa época dava pra considerar um certo lado B, assim. Principalmente no ocidente. Eu, quando desbloqueei o Ness, não conhecia Earthbound. Jogando no Nintendo 64, falei, nossa, quem é esse boneco? E aí, através do Smash que eu fui conhecer. Mas os 8 principais eram Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Fox e Pikachu. E eu acho que o Fox de lá pra cá caiu, hein? Ele desceu umas 3 ou 4 prateleiras, coitado. Cara, eu queria comentar uma coisa. Esse lance que você falou do NES, foi a mesma coisa comigo. Eu conheci o Earthbound no Smash Bros. E é engraçado que eu era muito novo, moleque, né? Jogava e tal. Eu lembro que eu achava que o NES, pelo nome, né? NES, a gente pensa no Nintendinho. Eu achava que ele era tipo um avatar da Nintendo, assim. Tipo, ele é a representação da Nintendo ali, sabe? É o seu Nintendo. É o dolinho dos caras. Exatamente, eu achava isso. Aí depois eu fui investigar e descobri que existia esse jogo e que ele fazia parte desse jogo e tudo mais. Então acho que desde essa época o Smash Bros cumpriu um pouco esse papel aí, né? Jogo esse que continua sendo o lado B até hoje. Infelizmente, né? Não desmerecendo. Eu acho que isso é até legal falar, Dan. Não quer dizer que lado B seja ruim, porque tem um monte de coisa que é lado B que é super bom, tipo Kid Icarus. Kid Icarus eu acho excelente, tanto de Nintendinho quanto de 3DS. Os 3DS é maravilhoso. Mas não é um jogo que tem toda a aclamação, toda a recepção calorosa como as outras franquias, né? Não, eu acho que essa observação é muito importante mesmo. A gente tá falando muito aqui de sucesso comercial, system seller e essa coisa de subiu de prateleira, desceu de prateleira, não é necessariamente atrelado à qualidade, né? É muito mais atrelado a sucesso comercial, assim. E também eu acho que essa coisa acontece com o efeito do tempo, né? Certos jogos, eles faziam muito sucesso lá numa época, porque aquele estilo de jogo era muito popular, as pessoas tinham muito interesse naquilo e com o tempo é um estilo de jogo que vai se tornando cada vez mais nichado. Eu acho que o Star Fox, ele é um bom exemplo disso, assim. O jogo de nave e tal é uma coisa que hoje é um nicho, sabe? Completo. Quem ainda se interessa, compra esse tipo de jogo, procura esse tipo de jogo, é uma galera que gosta muito desse estilo de jogo só, assim. Tipo, gosto desse tipo de jogo aqui, então vou procurar esse jogo aqui. Não necessariamente são grandes franquias que estão aí até hoje lançando, né? Talvez o Fox tenha sido vítima disso, né? Do sinal dos tempos, não sei. Quando saiu o Super Nintendo, ainda não tinha Star Fox, né? Mas era muito claro pela história do Nintendinho que o Big Three da Nintendo era o Mario, Link e a Samus. Que inclusive são as participações especiais até do Super Mario RPG e tal, que na época a Squaresoft fez. Tem participação especial da Samus e do Link do mesmo jeito, dormindo numa cama assim. E hoje, pegando por essa mesma métrica, quais são as participações especiais de Mario Kart 8? É a Isabelle de Animal Crossing. Splatoon, né? Os Inklings. Os Inklings. Então, acho que isso já dá uma pista. E o Star Fox, ele era muito associado com o salto tecnológico, né? Tipo, o grande impacto dele era ser um jogo poligonal 3D no Super Nintendo. E aí isso foi muito polido e muito aprimorado no Nintendo 64. Só que eu sinto que a Nintendo, passada essa fase de você usar a série pra mostrar esse salto de hardware, eu sinto que a Nintendo perdeu muito de parâmetro o que fazer com a série. No próprio GameCube, né? O GameCube, que era um console que tinha muito esse intuito de bater de frente com a concorrência, o Star Fox não foi um grande ás aí do line-up do GameCube, né? Eu tenho a sensação de que a Nintendo terceiriza as séries que ela não tem muita ideia do que fazer e às vezes cola, às vezes não. Star Fox ela jogou pra Rare, depois jogou pra Namco no Assault, a F-Zero ela jogou pra Sega, mas eu acho que às vezes ela fica meio, alguém deve saber o que fazer com isso aqui, porque os nossos times
times principais estão ocupados demais com coisa mais importante. Mas eu acho que essa terceirizada, digamos, de certas séries já é meio que um sinal. Assim. Aí, Dan, a confirmação do lado B do Donkey Kong. Ela pegou e jogou pra Rare também. Depois veio pra Retro. Pô, mas isso aí é a raiz, né? Então, a Retro é um caso engraçado. Foi bom você ter falado dela, porque na época do GameCube e Game Boy Advance, a Nintendo apostava como sequência, continuidade de Metroid mesmo, Metroid Fusion. O Metroid Prime foi desenvolvido em paralelo, mas o Metroid 4, a continuação de Super Metroid, é Metroid Fusion. A Nintendo não apostava que o Prime ia ser o sucesso que foi. E deu no que deu, velho. Daí hoje o pessoal tudo se descabelando esperando o 4. Exatamente. Mas, acho que dito tudo isso que a gente falou, né, já ficou meio claro que o que é o lado B, né? Ficou claro, gente? Você tá claro pra vocês o que é o lado B? Pra mim tá tranquilo. Pra mim também. É importante reforçar que não só o lado B não é algo ruim, como boa parte da ideia do episódio é falar de séries que a gente sente talvez mais saudade do que coisas do lado A. Pior que é verdade. É verdade. É verdade mesmo. Faz sentido. Então, assim, sem mais delongas, acho que a gente separou aqui alguns jogos, né? Cada um separou aqui uma listinha pessoal. A gente vai acabar lembrando de outras coisas ao longo da conversa, certamente. Mas a gente vai falar aqui sobre alguns dos nossos favoritos representantes desse lado B aí da Nintendo, né? Queria começar com você, padre. Qual jogo você quer trazer aí? Fica à vontade pra trazer algum dos seus favoritos. Cara, o jogo que eu vou trazer, o pessoal tem um pouquinho de raiva dele, porque ele é um pouco lento. Mas eu tenho um carinho tão grande por ele, que é o Chibi Robô, do GameCube. Olha aí. Acho que foi no 3DS, né? Teve uma versão dele também, que era uma... Mas era mais um gimmick, né? Que você tirava foto dos objetos na casa. Mas pra quem não conhece, o Chibi Robô, ele conta a história literalmente de um robozinho pequenininho que você usa pra poder limpar a casa e meio que vai interagindo com os brinquedos que existem dentro da casa. É legal, é divertido. Eu acho que ele é um pouco desvalorizado pelo Nintendo, porque dava pra poder você fazer um port hoje em dia com melhorias de qualidade de vida, porque de fato jogar a versão lá do GameCube é um pouco complicado, é um falatório muito grande, demora muito pra poder você começar a jogar de verdade, mas nada que uma melhoriazinha, como poder pular alguns diálogos, algumas coisas assim, não resolva. Eu acho que ele tem um potencial muito grande pra poder ficar perdido lá no limbo do GameCube. Não sei se vocês gostam, mas eu particularmente gosto muito do Chibi Robô. Cara, eu vou confessar que eu não joguei. Meu Deus, jogue, Marcelo. Inclusive, tenho muitas perguntas, porque a sua descrição deu pra sacar qual é, eu conheço por imagens, já vi vídeos e tal, mas... O que você acha que é o que te pega nele, assim? Qual era o charme único de Chibi Robô? Cara, o que eu acho interessante no Chibi Robô é a grandiosidade dos cenários que ele tem. Porque, literalmente, esse é um robô minúsculo dentro de uma casa gigantesca. O Pikmin também dá essa sensação, principalmente o 4 agora, que você tem uma noção de proporção maior das coisas. E então, talvez até seja por isso que eles não têm investido, porque o Pikmin já vai nessa direção. Aliás, tem até uma pergunta, se Pikmin é B ou A, porque eu fiquei em dúvida também agora. Eu acho que é B. Aí, ó, já colocaram que é B. Eu também acho que é B, mas vai ter gente que vai falar que não. Eu acho que é B, mas o 4 foi tratado como A. Isso, eu também acho que é por aí. E essa proporção dele de você poder explorar a casa é bem legal, porque esse robô, ele precisa ser recarregado a todo momento. Você tem um tanto de bateria, e essa bateria, ela acaba à medida que você vai fazendo as movimentações dentro da casa. Então você tem que saber administrar isso, tem que saber onde que tem uma tomada para você recarregar e tal, usar de algumas funções, como a sua tomada pode virar uma espécie de uma corda para poder puxar as coisas. Então é uma espécie de um gerenciamento, sabe? Eu acho que isso é bem legal nele. Eu tava justamente pensando nesse paralelo com o Pikmin. Pela época que ele saiu, né? Mas eu imagino que às vezes acontece de você ter uma franquia e reaproveitar ideias dela em outra série. Eu não duvido nada que, sei lá, os ambientes internos de Pikmin 4 tem uma realidade paralela, que aquilo é um jogo de Chibi Robô, sabe? A ideia é essa mesmo, porque assim, é bem parecido, sabe? Tem umas propostas bem parecidas. Mas talvez um exemplo mais fácil de entender o Chibi Robô hoje, ele lembra muito, não sei se vocês vão recordar, aquele jogo que tinha pro 64 do Toy Story 2, que é uma plataforma 3D, mas você tá lidando meio que com os brinquedos, sabe? Você precisa ir desbloqueando as coisas. É bem nessa pegada. E eu acho que isso é legal. Claro que com uma proporção bem maior. Eu não joguei o Toy Story, mas o que eu acho que difere o Chibi Robô até do Pikmin, que é a comparação que a gente fez aqui, é que ele tem muitas ferramentas, né? Ah, isso tem mesmo. Ele tem, sei lá, uma hélicezinha que ele voa. Então, tipo, tem sequências no cenário, né? Eu joguei a versão do 3DS, então eu não sei se ela é muito diferente da versão do GameCube. Eu não tenho a referência, assim, mas eu me lembro que tinha umas sequências do cenário, tipo assim, por exemplo, você tem que subir numa parte alta pra trocar uma pilha de um
objeto ali que parou de funcionar pra poder você progredir. Aí, quando você ia subir, aí você tinha que abrir uma gaveta pra ela virar tipo uma escada pra você ir subindo. Aí, quando você chegava nessa parte da parede, o jogo virava meio que um jogo lateral, assim, né? Um jogo de side-scrolling. E aí, as certas ferramentas eram mais úteis quando você tava jogando nessa dimensão. Tipo, a hélicezinha que fazia ele voar, ou a tomada que servia, tipo, como uma cordinha e tal. Tipo, tinham mais utilidades dependendo da parte do cenário que você tava. Então, tipo, o Chibi Robô, ele é meio que um robô faz tudo, né? Isso. Ele é, tipo, multiferramenta. Ele é tipo aquela empregada doméstica dos Jetsons, sabe? Isso, a Rose. Ela tem tudo dentro dela, assim, sabe? Tipo, é meio que o Chibi Robô, assim. E aí é legal pra quem gosta de jogo de plataforma, né? Exploração, assim, porque conforme você vai evoluindo, né? Você vai avançando no jogo, aquele playground do cenário vai ficando cada vez mais explorável, né? Essa parte é legal. Seria legal ver um Chibi Robô com a tecnologia atual, assim, né? Então, é por isso que eu acho que ele tem um potencial muito grande, sabe? E que fica lá perdido. Simplesmente o pessoal não liga, porque ele tem um senso de humor muito próprio dele. Essa parada que você falou, Dan, dele ter tudo dentro dele é constante. Você vai tirando um monte de coisa de dentro da cabeça. E eu acho isso muito legal. Eu acho que tem um potencial muito legal. Cara, ele foi tão escanteado que eu me lembre, tá? Posso estar enganado. Mas eu acho que ele não é nem Assist Trophy de Smash Bros. Eu lembro de ter um troféu dele. Troféu, no caso, aqueles colecionáveis. Ele é um Spirit no Ultimate, mas não tem um Assist, eu tenho. Eu assisto, eu não sei. Eu sei que tem Amiibo dele. O Amiibo tem. Ele não é jogável, não? Não. Não, acho que não. Deve ter alguma roupinha dele de fighter lá, alguma coisa assim. Então, tava pensando justamente nisso. Pô, os caras trouxeram o Hobby, que era um acessório de NES. Tem aí, começaram a fazer Echo Fighter de Dark Samus, Daisy, Dark Peach e nada de Chibi Robô. Pois é, e dava pra fazer um personagem bem engraçadinho. Mas vem aí, no Smash de Nintendo Split. Nintendo Split, ótimo. Padre, você quer falar mais alguma coisa do Chibi Robô? Não tem muito. Infelizmente o Chibi Robô tá tão esquecido que nem tem tanto pra falar dele. Cara, eu quero saber da galera que tá ouvindo se vocês jogaram esses jogos, cara. Pô, o Marcelo, por exemplo, não jogou. O Marcelo aqui, nosso grande nintendista. Até o fim desse programa a gente vai tirar a máscara do Marcelo de nintendista aqui e vai descobrir que ele não é nintendista. Eu nunca disse que eu era. Eu tô tentando fugir disso. Se eu falar igual o diabo foge da cruz, é complicado? Não. Pelo contrário, é valorizado. Mas, Marcelo, fala você, cara. Qual jogo você quer puxar? Cara, eu vou trazer uma série que teve lançamentos mais recentes do que Chibi Robô, cujo protagonista está sim jogável em Smash Bros, que é Punch-Out. Eu acho uma franquia não só excelente, mas também muito subestimada, porque pouca gente para pensar muito sobre ela e ver pra onde que Punch-Out foi. Eu tenho uma teoria aqui, que eu vou compartilhar com o mundo, de que Punch-Out é muito mais do que um jogo de boxe, um jogo de ritmo. E eu sei que boxe e ritmo estão muito associados, mas eu acho que quando você entende Punch-Out como um jogo de entender o tempo das coisas, como outros jogos musicais e rítmicos assim, ele dá um estalo que ele vira outra coisa. E o que eu joguei, as versões que eu mais joguei são Super Punch-Out de Super Nintendo, que eu acho que é o mais acessível hoje em dia, que tá no Nintendo Online, né? Pra quem tem Nintendo Online, tá lá o de Super Nintendo pra jogar, e eu recomendo muito, continua fantástico. Mas tem uma versão de Wii que é fenomenal. É fenomenal. Ela é muito boa mesmo. Essa daí é fantástica, cara. Mas, Marcelo, isso que você falou de jogo de ritmo, eu concordo super com você, viu? Eu acho que esse é o caminho pra poder entender o Punch-Out. E não só ele. Outro dia eu vi uma pessoa, eu não lembro quem foi, no Twitter falando que os Souls da vida também são jogos de ritmo. A partir do momento que você aprende o tempo das coisas, você consegue entender melhor a mecânica, sabe? Então, não vejo como errado essa colocação sua, não. Cara, é muito isso. Eu imagino que mais gente conheça Punch-Out, né, de quem tá ouvindo, mas só pra dar uma breve descrição, você controla o Little Mac, que é o personagem que é jogável em Smash, né, que é aquele boxeador baixinho com uma recuperação horrível, que bate pra cacete, que tem um icônico moletom rosa, né, pô, adoro aquilo, sempre que eu tento jogar de Little Mac, ele tem que estar com o moletom rosa de treino, só que você não vê ele enquanto você tá jogando, né, diferente de jogos que, sei lá, de luta, mesmo jogos de boxe, você não vê o seu personagem, você não tem aquela visão de TV, né? Que é de fora do ringue, com os dois personagens, um de cada lado. Você assume o ponto de vista do Little Mac contra todo tipo de caricatura maluca de boxeador. Um jogo com character design e um senso de humor muito específico, assim. Você desvia, né? Você pode desviar para os lados, você pode desviar para baixo, você pode bater com cada uma das suas luvas, a esquerda e a direita, para baixo,
baixo, dando gancho, acertando na lateral. Então você tem essas direções, né? Tanto pra desviar quanto pra atacar. E o que o padre falou que é muito real, nisso do ritmo e a comparação com o Souls, é que pra você saber pra qual lado você esquiva, se você contra-ataca, se você corta o movimento, você tem que prestar atenção na sinalização do golpe que o cara vai dar. Que isso é From Software demais. Ele faz um puta movimento de tronco pra esquerda, porque ele vai bater pra esquerda na direção da direita, sabe? Ele tá pegando impulso pra dar o golpe pro outro lado. Pô, todo chefe gigante de Dark Souls, de Bloodborne, tem esse padrão. De você ter uns 3 segundos no mínimo pra entender que impulso é aquele, que movimento é aquele que o inimigo tá dando. E Punch-Out é 200% isso, assim. Eu acho que ele é até uma versão mais simplificada pra assimilar jogos que hoje em dia as pessoas falam que são muito difíceis. E não é que eles são fáceis, mas é que quando você sai desse desespero, dessa frenexidade de tenho que esquivar, tenho que fazer alguma coisa, ele vai bater e tal, e você observa o que o boneco tá fazendo, fica muito mais acessível. E eu acho que Punch-Out telegrafa isso muito mais, como uma espécie de tutorial. Se eu tivesse que, pensando na minha sobrinha que vai fazer 10 anos, eu falaria pra ela jogar Punch-Out hoje, já pensando em daqui a uns 6, 7 anos levar pra From Software. Deixa eu ver se eu entendi então. Se Punch-Out não tivesse existido, Dark Souls não existiria, é isso? Dark Souls nada mais é do que uma mistura de Punch-Out com Zelda 2. Então nós temos um Punch-Out-like, né, no caso. Era aí que eu ia chegar. Eu sabia, eu quis me adiantar. Mas, Marcelo, na ausência do Punch-Out no Switch, tem um jogo que saiu esses dias que é... Esses dias não, tem um tempinho já, mas que agora que tá viralizando. Não sei se vocês viram, que é da WayForge, aquele Rose e Camilla Collection, que é de dar tapa na cara. Vocês viram isso? Eu vi que viralizou. Eu vi que viralizou, mas eu não joguei, assim. Eu não tô ligado como é que é a gameplay. É a mesma proposta. Você fica com o Joy-Con na mão e, literalmente, no momento certo, você tem que fazer um movimento pra poder dar um tapa na cara da pessoa. Que coisa maravilhosa. Como é que é o nome do jogo? É Rose Camilla Collection. Mas peraí, ele é uma coletânea de jogos ou... Cara, eu sinceramente não entendi por que desse nome, porque eu não conhecia. Ah, não, eu tô vendo aqui, são vários, na verdade, tô vendo aqui. Rose Camilla 1, 2, 3, 4 e Rose Camilla versus La Mulanda. Não conhecia ele antes, só conheci nessa coleção. Cara, fascinante. Caramba, eu tô vendo aqui, coisa maravilhosa, cara. Um detalhe adicional sobre Punch-Out, que eu tava falando sobre os inimigos e prestar atenção nas animações deles. O Punch-Out de Wii é da Next Level, que eu acho que é o ponto forte dos caras, justamente a animação. Eles são fenomenais animando o modelo 3D. Mais recentemente, eles também deitaram no Switch com Luigi's Mansion 3. Bonito mesmo, tá? Nossa. O que o 2 tem de ruim, o 3 tem de bom. O Dan vai ter um colapso daqui. Mas vem cá, o único Punch-Out no Switch hoje é o do Super Nintendo. É. Acho que tem o do Nintendinho também, não tem não? Nossa, eu nunca abro o online do Nintendinho, mas talvez tenha. Não, eu achei aqui agora, tem sim. Tem naquele arcade... Como é que é o nome, gente? Que vende o jogo separadinho. É tipo um Virtual Console disfarçado que tem em alguns jogos. Aham. Virtual Console disfarçado é ótimo. Esqueci. E a Nintendo tem tanto essa pira de ficar relançando coisa antiga, o Punch-Out de Wii é perfeito pra só dar um upscaling e adaptar pro Joy-Con. Eu não reclamaria. É verdade. Mas assim, talvez por ser um jogo do lado B, eles não tenham interesse em trazer, em relançar, né? Fazer uma remasterização, sei lá. Dan, isso aí não cola não, cara. Os caras trouxeram aquele jogo lá de mergulhar, cara. Que é nem lado B, não. É lado E da parada. E ele veio, entendeu? O Endless Ocean. Não tem desculpa, não. Você jogou, padre, o Endless Ocean? Eu joguei e fiz review dele. É gostosinho e tudo, mas assim, é uma parada que tava esquecida lá no último baú, assim, deles, lá no final do almoxerifado da Nintendo, eles pegaram ele. Eu acho que a Nintendo tá numa estratégia recente, assim, né? De puxar alguns jogos que são jogos bons, são jogos que têm uma proposta interessante, são diferentes e tal, e que talvez não tenham tido o holofote certo em sua época, sabe? Conseguiram alcançar um número de fãs, uma comunidade em torno ali pra se interessar, mas sei lá, eram de estúdios, de profissionais competentes e que agora no Switch eles têm a oportunidade de brilhar muito, né? Porque o Switch é essa máquina que a gente tá falando. Eu acho que o Endless Ocean, ele entra um pouco nesse balaio aí, assim como o Another Code, sabe? Que, não sei se vocês jogaram, mas o Another Code pra mim tá aí, jogo C da Nintendo. E é muito bom, cara. Essa coletânea que saiu esse ano, inclusive, né? No iniciozinho do ano. Foi em janeiro. Os jogos são muito legais, pô. É muito bem feito, muito bonito.
bonito, os puzzles são legais, não são muito complicados, a barreira, né, de entrada, assim, é muito complicada mesmo, né, de você ultrapassar, e eu acho que é legal isso, a Nintendo tá olhando pra esses jogos, assim, né, e tá trazendo. O Switch tem muito disso, né, outra franquia que é da Nintendo também, que é o lado C, o lado D, e tá nesse mesmo patamar, é o Famicom Detective Club, que também teve uma coletâneazinha com 2. Pô, esses dois, tanto o Detective Club quanto o Another Code, eu acho que eles são muito minha cara. Ele é muito bom, o Detective Club, eu joguei os dois e é bom pra caramba. Tá na minha lista. Esse daí é um que não veio pro ocidente, né, o Famicom Detective Club, e o Another Code 2 também não tinha vindo pro ocidente, né, então acho que também tem um pouco esse movimento deles trazerem pra cá esses jogos que, sei lá, em algum momento chamaram a atenção por aqui, mas não foram lançados porque, enfim, os caras queriam fazer dinheiro e isso ia ser um risco pra eles e não quiseram arriscar, e agora no Switch eles podem arriscar o quanto eles quiserem, né, porque vende. É surreal isso. Só uma coisa antes do próximo jogo, vocês lembram de Capitão N? Sim. Ele é bem estranhão, né, mas... o pessoal gosta dele. A minha referência de Capitão N não é nem o jogo, é o desenho. É isso que eu ia falar. Eu me lembro do desenho, mas o jogo não conheço, nunca joguei. Pra mim nem existia. Eu lembrei do Capitão N porque no desenho, que é uma salada, né? Um moleque que é o Game Master da Nintendo, que é o Capitão N, que vai pro mundo do jogo, né? E aí tem vários personagens totalmente descaracterizados. Tipo o Simon Belmont, Mega Man, o Peach de Kid Icarus. Mas eu lembrei de Capitão N porque no desenho o inimigo é a Mother Brain de Metroid e um dos capangas dela é o King Hippo de Punch-Out. Que é aquele que tem uma coroa. Se não me engano, é o primeiro chefe, assim. E, pô, isso é tão específico. Eu só lembrei disso porque eu tava falando de Punch-Out. Esse desenho é tosquíssimo. Tem alguns episódios até dublados no YouTube, assim. Pra quem gosta de trecheira lá do Z, vale a procura. Eu quero me corrigir, só pra poder não passar vergonha. É que vocês falaram do Capitão N, eu confundi o desenho com outro jogo. Eu tava pensando no Capitão Rainbow, que é do Wii. Isso. Que esse sim que é o estranhão que eu tava falando. É um jogo muito aleatório. Esse Capitão Rainbow é um jogo de Dreamcast feito pela Nintendo. Isso. Mas qual é o Capitão N? Eu não conheço o jogo em si. O nome do jogo é esse? Não, é Rainbow. É Rainbow. O jogo é Capitão Rainbow, que é um jogo do Wii, que não veio pro ocidente também, acho que ficou só no Japão e tal. Mas é que ele é estranhíssimo, esse jogo. Justo. Eu não conhecia, não. Não sei se quero conhecer. Joga no Google aí. Esse nem lá do E, Capitão Rainbow. Estamos falando de outra coisa. Beleza. Então o Punch-Out foi isso, né? Vou puxar um aqui então, hein? Puxa. Cara, eu vou começar... Porra, eu ia puxar o Luigi's Mansion só pra provocar o Padre Edson, que ele tá me provocando aqui desde o início do programa, falando mal do meu Dark Moon. Mas eu vou trazer o Mario Tennis primeiro, tá? Pô, o Mario Tennis é bom. Eu tava jogando ele há pouco tempo, inclusive. É o Mario Tennis, especificamente o do Game Boy Color, que pra mim é a melhor versão do Mario Tennis. Pra vocês, antes de começo de conversa, Mario Tennis é lado B? É. Eu considero todos os jogos de esporte do Mario como lado B. Menos kart. Né? Não, eu não considero kart esporte. Eu já considero uma diversão apenas. Faz sentido. Cara, o Mario Tennis, né, pra quem não jogou, assim, acho que, na verdade, esse contexto é interessante pra quem jogou os mais recentes, né? Os mais recentes, eles são jogos que até tem um modo aventura e tudo mais, mas eles não são nem sombra do que era o Mario Tennis do Game Boy Color, que é um RPG de tênis, basicamente. É literalmente um RPG. Você tem um personagem que você batiza com o seu nome, ou com o nome que você quiser, e você tem progressão desse personagem, você tem características ali do seu personagem que você vai evoluir conforme você passa de nível, e a grande parada é que você é um tenista que está chegando numa escola de tênis ali, você é um jovem tenista chegando numa escola de tênis, em um universo em que parece que tudo o que importa é o tênis, coisa que eu acho maravilhosa. Tipo assim, foda-se que existe escola, que existe trabalho. Não, aqui o que importa é o tênis, sabe? Você vai viver a vida de quem quer ser um tenista. Pô, eu como grande entusiasta de animes de esporte, apoio demais isso. É, sim, isso é maravilhoso. E aí você vai pra sua escola, né? Você tem um colega de quarto que você pode jogar com ele ou não, né? Se você escolher jogar de duplas, você tem como controlar e evoluir os dois personagens da party ali, ou jogar só solo, né? E evoluir apenas o seu personagem mesmo. E aí você vai passando por várias etapas, a história vai evoluindo, você vai ficando cada vez mais habilidoso, né? E aí, em determinado momento, vão entrar em cena os personagens do Mario. Afinal de contas, o maior tenista do planeta, quem é, né? Gustavo Kirten? Não, Mario. E aí é isso. Eu acho incrível porque
lá atrás, né, tipo, no Game Boy Color, esse jogo, eles pegaram uma fórmula de esporte, fizeram um jogo de esporte, e um jogo muito competente pra um videogame de 2 botões ali, de A e B apenas. É bizarro isso, cara. É bizarro. Cara, é surreal a quantidade de movimentos que você consegue fazer só com esses 2 botões e os direcionais, né? Se você pressiona mais, a bola vai de um jeito. Se você aperta pra trás e aperta o botão, a bola vai de outro. Se você aperta os 2 botões ao mesmo tempo, a bola vai de outro. Então, assim, são várias sequências ali de comandos que você pode fazer pra mudar a forma como você joga, né? E é tão complexo, assim, você ir jogando, que chega um momento do jogo que ele vai ficando bem difícil, né? Os adversários vão ficando cada vez mais complicados. E se você não tiver dominado muito essas técnicas, né? Tipo, o momento de você jogar a bola mais alta, o momento de você ir pra rede e jogar mais perto da rede, você vai sofrer. Você vai ficar perdendo ali pros adversários. E isso é muito impressionante. E aí eles pegaram tudo isso, como se não bastasse, né? Ser um jogo de esporte muito bem feito, e colocaram essa coisa do RPG. E eu acho que foi um acerto tão grande que depois essa fórmula, né? Ela foi aparecendo em outros jogos. A gente tem, por exemplo, o Golf Story, né? Que é um jogo indie bem popular, que ele é praticamente um Mario Tennis, um Mario Golf ali. Tem também modo história, né? O Mario Golf do 64. A gente podia até perguntar, né? Acho que é acessível de tirar essa dúvida, mas eu desconfio que o Dodgeball Academia foi baseado também. Eu também acho que foi. Eu tenho a resposta, sim. Aí, viu? Inclusive, a gente fez um programa sobre Dodgeball Academia aqui, um Indie Attack, né? Programa que a gente fazia de jogos independentes, programas um pouquinho mais curtinhos, mas bem legal. Na época gravou eu e o Coelho, e eu amo esse jogo, cara. Inclusive, recomendo muito aí pra galera que é órfã do Mario Tennis. O Dodgeball Academia é um jogo brasileiro, só que ao invés de ser tênis é queimada, né? Que é uma coisa bem brasileira, né? Bem próprio. É, bem legal, cara. Bem maneiro esse jogo. Enfim, cara, esse é um jogo que eu gosto muito e eu tô rejogando ele agora. Já falei aqui em outro programa do Analog Pocket, né? Que é um console portátil que tem como você usar as fitas, né? E eu tenho a fita do Mario Tennis. Então eu tô rejogando, redescobrindo, assim. E é curioso quando você... o jogo que você jogou quando você era moleque, e você lembra que ele era muito bom, as pessoas citam que ele era muito bom, mas você tem muito tempo que não joga. E aí eu peguei pra jogar agora. E aí eu pensei, acho que o ritmo vai ser meio chato, vai ser meio lento, talvez eu não engaje tanto assim. E, mano, é muito bom, cara. Você engaja assim, porque as partidas são muito legais. Essa coisa toda que eu falei dos comandos e tudo mais. E fica aqui um apelo à Nintendo pra que eles trabalhem num próximo Mario Tennis com um modo história que seja tão elaborado, assim, tão interessante quanto um de RPG, como eles fizeram nesse jogo, sabe? O último é tipo um modo história lá e tal, mas tipo assim, cara, nem se compara, sabe? Eu achei o Aces uma oportunidade perdida nesse sentido, porque... demais, né? O jogo em si, enquanto, tipo, as mecânicas, o lance do especial, o multiplayer, eu acho fenomenal. Se eles tivessem apresentado esse Mario Tennis Aces com o modo história na linha do que Street Fighter 6 fez, sabe? Tipo, vamos ensinar vocês a jogar com o modo campanha. Seria... Nossa, sem palavras. Cara, quando anunciou o do Switch, eu fiquei tão assim, falei, podia colocar esse sistema que tinha no Game Boy e tal. E acabou que não veio do jeitinho, né, que queria. Mas eu acredito que ainda existe uma possibilidade de voltar nesse estilo. Eu joguei mais o do Advance do que o do Color, mas ambos são muito bons. O do Advance eu nunca joguei. Cara, é muito bom o do Advance, muito bom mesmo. Vale a pena. Ele ainda segue essa premissa com gráfico de Game Boy Advance, né? Eu acho que o do Color ainda é melhor, mas o de Advance é bem legal. Cara, eu acho muito legal. Eu gosto muito dos jogos de esporte do Mario. São jogos legais de jogar, mas esse aí, ele tem uma coisa a mais, sabe? Ele vai além, assim. É tão interessante você pensar que isso foi no Game Boy, sabe? Que foi tão legal. Recentemente saiu o Mario Golf, né? O Mario Golf do Switch. E ele meio que ensaia fazer um RPGzinho ali, né? Tem uma campanha e tal, só que é muito ruim, cara. Muito mais ou menos. Pra mim não funciona, sabe? A história não é legal, os diálogos não são legais. Você não sente que você faz parte daquilo ali, que aquele personagem é uma representação sua, sabe? Como eu sinto no Game Boy, sabe? Eu sou um grande órfão de jogos de esporte com história. Eu lembro que uma das primeiras conversas que eu tive com o Dan, a gente tava falando justamente sobre como a gente joga o modo carreira de FIFA, imaginando as histórias e tal. E tem jogos que fazem isso, só que, por exemplo, jogos de corrida adaptaram pra isso, né? Você pega esses Forza mais recentes, eles têm um mapa que você dirige, conversa com as pessoas, dá um contexto, assim. O próprio Fórmula 1, né? Sim. Ele tem um modo campanha ali que você constrói personagem, né, e tal. Aí tem as fofocas, as discussões com o piloto da equipe. Cara, quem carece muito desse modo história é o Mario Kart, né? Eu acho que, por exemplo, Diddy Kong Race fez isso muito bem na época dele, lá no 64, e até agora eles não pegaram essa premissa ainda, porque eu acho muito legal. Tinha um jogo, não tem nada a ver com a pauta aqui, mas só como menção honrosa,
falei de jogos de esporte com história. Eu adorava uma série da EA chamada Fight Night Champion, que era de boxe e tinha modo história. Saudades. Eu não sabia que tinha modo história não, mas eu já ouvi falar no jogo. Enfim, esse é o Mario Tennis. Cara, joguem. Inclusive ele tá no Switch Online, tá lá no Game Boy Color do Switch Online, pra quem tem o Switch aí, assina, né, o modo online dele. Vale muito testar, cara. Ele tá muito legal ainda de jogar, os comandos são muito atuais, por incrível que pareça, assim, sabe? É muito legal, cara. Eu recomendo bastante. Padre Edson. Vamos mais um? Que outro jogo você quer trazer aí pra gente, cara? Cara, esse daqui eu fiquei muito satisfeito com o último que saiu, apesar de não ter tido tanto repercussão, que é o WarioWare. Eu sou apaixonado pelo WarioWare. Desde lá de trás, o primeiro que eu joguei foi no Game Boy Advance. E eu gosto muito dessa loucura, dessa coisa frenética que ele tem, de você poder jogar de uma maneira descontraída, né? Pra quem não conhece, o WarioWare é uma proposta de um jogo mais casual, onde você tem vários... Eles chamam nem de minigames, eles chamam de micro-jogos, né? De tão rápido. Microgames, é maravilhoso isso. Porque é muito rápido e as referências são tão absurdas, mas tão absurdas, que você não consegue levar esse jogo a sério. Então isso pra mim nele é fantástico. Eu fiquei muito decepcionado com ele, com o primeiro do Switch, né, que saiu, que tinha aquela proposta de ser uma coisa meio plataforma, que misturava uns trem meio doido. Eu não gostei muito daquilo, não. Mas depois, quando veio o último, que voltou ao ápice da franquia, que é usar o sensor de movimento, eu falei, pronto. Meu WarioWare tá vivo. É o Move It Together. Isso, aí, o Move né? It Together. Pra mim, o melhor WarioWare ainda continua sendo o do Wii, Move It, né? E, cara, não tem explicação. Quem não jogou o WarioWare tem que pelo menos experimentar, porque eu não conheço nenhum ser humano que tenha jogado e que tenha falado assim, esse jogo não presta, esse jogo é ruim, porque você não consegue levar a sério ele. É diversão pura, do início ao fim. Qual que era o nome desse de plataforma? Eu joguei esse, e eu também não gostei muito. Cara, eu esqueci o nome dele. Ele é tão esquecível, coitado, que eu não lembro o nome dele. Eu vou pesquisar aqui, porque eu não lembro. Acho que é Get It Together. Eu acho que é Move It, não? Não, é Get It, não é? Esse que a gente saiu agora é o WarioWare Move, e eu acho que é o Get It Together, é isso mesmo. Acabei de conferir aqui. É esse mesmo. E, cara, gente, esse aí vocês passam longe, tá? Porque esse aí não vale a pena, não. Não tem nada de WarioWare nele, só os minigames mesmo, mas assim, não vale a pena. Agora, o mais atual, que é o WarioWare Move, esse aí sim, vai, jogue, porque esse é fantástico. E fora que ele é mais baratinho, né? Assim, baratinho, entre aspas, né? Ele vem a 250 no preço dele original, que é $50, né, no caso. Eu lembro de ter jogado muito WarioWare no GameCube, que era só uma versão... Eles pegaram a versão do GBA e transformaram em multiplayer de console de mesa, mas era quase que o mesmo jogo, porque o primeiro era GBA, né? Isso. Tem várias versões, né? E o legal é que cada versão dele leva em consideração o que o console oferece. Então, você tem o do Game Boy Advance, é uma coisa mais casual, mais simples, né? Porque o Game Boy não tem tanta coisa, mas você vai pra versão de Wii, tem a seção de movimento, você vai pro do Wii U, você tem a questão da tela, do toque, do DS também segue nessa mesma linha. Então eu acho isso muito legal, que ele usa o gimmick do próprio console, entendeu? E quando veio o Switch, eu fiquei todo empolgado, que eu pensei assim, cara, isso tem sensor de movimento, isso tem infravermelho, isso tem aquela parada do HD Rumble que ninguém nunca mais falou nisso, entendeu? Tem um monte de coisa que você pode usar aqui e eles simplesmente cagaram pra isso tudo. Cara, eu gosto muito da versão do DS, que é o Touched. Isso. Né, que você usava a canetinha, né, pra fazer os minigames e era muito divertido. Mas o meu favorito, o WarioWare, assim, que eu amo muito, inclusive eu joguei ele, se eu não me engano, foi assim que chegou o GBA no Switch, porque ele entrou, né, junto no lançamento do GBA no Switch, que é o Mega Microgame, né, o WarioWare Inc. Mega Microgame, que é do GBA. E ele, inclusive, eu gosto muito da história dele, porque nesse jogo você conhece um lado do Wario diferente, né, nesse jogo ele, tipo, ele é um dev frustrado. O sonho dele era fazer um jogo de videogame e ele não consegue fazer o jogo dele de videogame. Então, isso dá até um contexto interessante pros minigames serem, entre aspas, incompletos, né? Porque você vai jogando os microgames, né? Pra quem nunca jogou, você entra numa fase lá, aí tem um chefe final, até você chegar no chefe, você vai passando por vários microgames e você tem que vencê-los. Sei lá, você pega o Zelda Link to the Past, e aí você tem o Link, aí entra a cena, você tá tipo... É literalmente o Zelda. E aí você tá numa floresta e você tem que andar até entrar numa caverna. Só que você tem, sei lá, 3 segundos pra fazer isso, sabe? E aí se você andar e, tipo, não entrar na porta, você bater numa árvore, qualquer coisa, pronto, você perdeu. Você joga de novo. E aí pega vários jogos da Nintendo clássicos, assim, e ele usa momentos desses jogos pra fazer os seus microgames. Então, ele é uma super homenagem, assim, a jogos históricos da Nintendo, como Zelda. Tem aquele do pato, né, que tu tem que atirar no pato. Duck Hunt. Duck Hunt. Tem isso também. Tem F-Zero,
tem vários. Ice Climber, tem um monte. Nossa, é muito legal, cara. Esse do GBA é muito legal. E esse mais recente, que você falou, Padre, que é de movimento, eu infelizmente joguei pouco dele. Eu tenho ele aqui, mas eu não consegui jogar muito dele, assim. Mas eu quero dar uma chance maior, assim, sabe? Jogar ele mais... dando mais atenção. Cara, sabe? Jogue porque ele é bom. Ele, sabe? Ele tem toda a essência do que um WarioWare tem que ter. Ele é divertido, ele é engraçado, ele é rápido e ele usa o máximo possível do Switch. Eu acho isso muito legal. E ele ainda tem um senso de humor muito mais escrachado que a média da Nintendo. Nossa, muito. É muito. Inclusive, uma pena não ter vindo localizado, porque tem várias piadinhas ali que o pessoal pegaria muito melhor se tivesse essa localização. Muito legal. Marcelo Vinícius. Que jogo você quer trazer, cara? Cara, eu vou fazer uma menção honrosa antes de puxar o que eu realmente vou puxar. Porque não vai dar tempo, né? De a gente falar tudo. É que essa menção tem tudo a ver com o WarioWare, na minha opinião, que é Reaching Heaven. Tem tanto a ver com o WarioWare quanto com Punch-Out. Ah, cara, Reaching Heaven é tão bom. Que é uma série de jogos de ritmo, que diferente do padrão do gênero, não é com músicas licenciadas ou simulando instrumentos musicais. Você simplesmente acompanha uma história com um contexto bem simples, tentando se adaptar ao ritmo que ela tá propondo, né? Geralmente com músicas originais e de umas situações bem específicas, né? Algumas até bem absurdas. Eu acho que o senso de humor, inclusive, parece com WarioWare. Que é um jogo que também diferente, sei lá, de um Guitar Hero, por exemplo, você não tem como jogar Guitar Hero de olhos fechados sem já ter jogado de olhos abertos, certo? Tem gente no YouTube que decora a música, joga de costas, joga vendado, etc. Mas tem que saber onde estão as notas. O Reaching Heaven, talvez exceto pela versão de DS, acho que todos os jogos dele você consegue jogar sem olhar pra tela, só seguindo as dicas de som mesmo. E eu acho isso muito incrível. É engraçado, Marcelo, você falou que é um jogo sem músicas licenciadas, mas é um jogo que tem a Beyoncé fazendo a propaganda. É verdade. O do DS, então. então. Verdade, maravilhoso. Mas eu queria pincelar o Reaching Heaven rapidamente, só pra não passar batido, porque o que eu realmente quero aprofundar aqui é Panel de Pon, que é uma série de jogos de puzzle que já teve todos os nomes possíveis no decorrer das décadas no ocidente. Aqui eu acho que a maioria da galera que é 30 a mais, igual a gente, vai lembrar de Tetris Attack, né? Sim. Que é um jogo de Super Nintendo, onde eles pegam os personagens de Panel de Pon, que são umas deusas, que eu nunca entendi muito bem o que é aquilo, elementais e tal. E o Tetris Attack pega exatamente esse mesmo jogo e joga pra personagens do Yoshi, né? Yoshi Island e similares. Primeiro que eu acho que pegaram Tetris porque era um nome pra tentar vender o jogo aqui. Total. Não tem nada a ver com Tetris, exceto que é um puzzle com um retângulo e blocos coloridos, mas as peças não caem, você não forma linhas, é bem diferente de Tetris no funcionamento dele. E a Nintendo não tem mais os direitos desse nome, né? Tetris. Então, depois do Super Nintendo, a série virou Puzzle League. E aí eles lançaram uma versão com Pokémon no Nintendo 64, que eu acho que muita gente alugou também. Pokémon Puzzle League. Cara, essa é maravilhosa. Eu amo muito. Que tá no Nintendo Online também, né? Tanto o Panel de Pon, o Tetris Attack não, mas dá pra jogar a versão japonesa, Panel de Pon. E acho que o Tetris Attack não tá justamente porque eles não têm mais os direitos do nome. Cara, a versão do Nintendo 64, inclusive, ela tem uma abertura animada que foi feita exclusivamente pro jogo. É verdade. É muito legal. E isso. é um choque o Nintendo 64 rodar filme, né? Uma animação assim. Sim, é o anime mesmo, é o anime com os traços da primeira temporada ali, da segunda temporada de Pokémon, mais ou menos, né? E aí tem o Professor Carvalho, tem eles meio de férias ali, numa situação e tal. É maneiro pra caramba. E aí, pra quem nunca jogou e não tá visualizando, o que é o Panel de Pon / Tetris Attack / Puzzle League? É um puzzle que ele tem um modo solo, mas a graça é competir, né? Onde você alterna blocos de cores e símbolos diferentes na horizontal. Você tem um cursor que vai andando pelos blocos para trocar dois blocos, um pelo outro, na horizontal de posição, um do lado do outro. E você vai mexendo com a posição desses blocos no... Eu ia falar tabuleiro, no seu, sei lá, na sua tela. É um tabuleiro. Pra juntar pelo menos 3 de cor igual. E aí eles desaparecem e os que estão em cima caem, que é outra diferença que tem pra Tetris, né? Isso não acontece. Você tem como ter um quadradinho, que é parte de outra peça, ele fica suspenso no ar, ele forma um buraco, né? No Puzzle League, se você elimina o que tá embaixo, o bloco de cima cai, que é um dos jeitos mais óbvios de fazer combos, né? De antecipar o que vai cair, tentar trocar a posição do que tá embaixo pra quando cair, emendar uma sequência. E é muito viciante. Eu, pelo menos, acho que essa descrição
descrição não dá conta do quão difícil é você realmente ficar bom num nível competitivo nesses jogos. Tinha um amigo meu que era absurdamente viciado, e aí sabe quando você conhece alguém que joga alguém muito bem uma coisa, fica se puxando pra tentar chegar naquele nível? E eu ficava jogando várias vezes com ele, e eu sempre perdia, só que jogar com ele me fazia melhorar. E aí no fim eu fiquei nesse limbo que de todas as outras pessoas eu ganhava e dele eu perdia, e eu não tinha mais o que fazer no jogo. Mas é muito viciante, assim, eu acho que ele tem, apesar dessa fórmula simples, ele tem técnicas e estratégias que são bem mais elaboradas do que parecem. Cara, uma coisa que é muito legal desse jogo, que inclusive é uma experiência que está no Switch, é você jogar contra outras pessoas, né? E no Switch você consegue jogar online, cara. Maravilhoso. É muito bom, assim, é aquela mesma sensação de jogar no Nintendo 64 com um amigo com outro controle ali, você tem jogando no Nintendo Switch, e é muito maneiro, cara. E a versão do Pokémon, né, que eu tô falando, ele tem outras versões também. Você chegou a jogar outras versões, Marcelo, assim, tipo, ou você gostava mais do Pokémon mesmo? Cara, a que eu mais joguei foi essa do Yoshi. Não lembro se ela tava no Virtual Console, eu acho que sim. Mas eu não lembro exatamente se era emulador, se tinha alguém com... Eu lembro que a gente jogou muito isso ali no final dos anos 2000, começo dos anos 10, mas era essa versão do Yoshi mesmo, que era a mesma que eu jogava quando era mais moleque. Eu cheguei a jogar algumas vezes a de Pokémon, e aí, naquela farra de flashcard de DS, lembra? Quem não lembra disso, né? Eu não, longe de mim. Nintendo, não. Eu não fiz isso, hein? Sabe qual jogo que é lado E da Nintendo e que tem a mesma proposta que esse aí? Não sei se vocês lembram, é aquele do DS, o Meteos, que é do Sakurai. Esse eu não joguei. Não é igual, né? Ele é parecido. Não. É parecido. É um puzzlezinho também, mas tem uma pegada parecida. É mais de você vai usando a canetinha e vai puxando os itens, as pedrinhas. Mas é publicado pela Bandai, né? No caso, mas é do Sakurai. É bem legal. Mas então, eu falei do flashcard porque tem uma versão de Panel Depon que aqui ficou Planet Puzzle League, que é de DS. Que não é personagem de nada, é só os jogos dos blocos mesmo. Mas é exatamente o mesmo jogo. E mais recentemente, no caso pro Nintendo 3DS, tem um jogo que é um Animal Crossing Puzzle League. Meu Deus, isso eu nem sabia que existia. Que é também o formato de Panel Depon, mas se não me engano, ele é um jogo que você desbloqueia com Amiibo. É um minigame que você desbloqueia no Animal Crossing New Leaf por Amiibo. Meu Deus, cara. E esse foi o último lançamento de Panel Depon, foi esse Animal Crossing. Caramba, agora eu fiquei curioso. E ninguém nunca vai jogar, vai ficar esquecido lá. Com certeza há métodos aí na internet, padre. Não, isso sempre tem. Não tem nem Eu dúvida. não sei se o seu chefe lá de cima autoriza isso, mas tá por aí. Quem procurar... Ele tá cuidando de tanta coisa que ele não tá nem olhando pra isso. Então tá bom. Então tá liberado. Ouviram, né, gente? Tá liberado. Você pode fazer o que vocês quiserem aí. Pô, vamos um Puzzle League qualquer dia aí? Pô, eu super topo. Real, assim. Cara, é bom. Eu já fiz a experiência de jogar online. É muito bom. É muito, muito bom isso. É bem legal. Beleza. Então esse foi Panel Depon, mais especificamente Pokémon aqui, né? Porque no meu coração é só Pokémon. Não quero nem saber das outras versões. Você aceita essa provocação, Marcelo? Tá tudo bem por você? Cara, a versão é a das deusinhas lá do japonês e Super Nintendo. Joga essa. Cara, só antes da gente passar do Panel Depon, a versão do Game Boy, ela é difícil pra caralho, tá? Eu não sei se vocês jogaram. Não lembro. Eu não joguei, não. Cara, ela tem um esquema lá, que pra você pegar todos os Pokémons, né? Pra pegar os ovos de Pokémon, você tem que enfrentar determinados personagens numa determinada ordem. Dependendo do que você fez, esses personagens não aparecem. Dependendo do caminho que você fez, eles não aparecem. Então dá um trabalho absurdo você completar a Pokéagenda do Game Boy. É sinistro. Recomendo aí, pra quem gosta. Vou puxar agora um aqui, mas eu vou roubar igual o Marcelo e vou fazer uma menção honrosa antes de falar o meu. Só o Padre Edson que ficou escanteado aí, não fez a sua menção honrosa, coitado. Que triste. Mas vai dar tempo. A minha menção honrosa é pro Pokémon Pinball, lá do Game Boy. Eu sei que ele tem uma versão no GBA também, que é bem legal, mas essa eu joguei muito pouco, bem pouco mesmo. Agora, a versão do Game Boy, cara, é o meu pinball favorito. Eu gosto de pinball, gosto da máquina, inclusive a máquina física de pinball, acho muito legal o conceito do pinball. Mas essa versão do Pokémon, cara, ela é muito, muito legal. Os caras conseguem usar todas as ideias de Pokémon, né? A cultura Pokémon, vamos dizer assim. Eles conseguem aplicar isso num jogo de pinball, sabe? Tipo, de você capturar Pokémon, de você enfrentar o Pokémon lendário, você passar pelas cidades dos jogos, né? Tudo isso acontece dentro de uma partida de pinball, cara. É muito bem realizado. O lance de você fazer X pontos, fazer X sequências,
sequências, aí abre um buraco, aí quando você entra no buraco, você muda de cidade, sabe? Ou você muda de mapa, aí tem, sei lá, você vai parar na fase bônus do Mewtwo. Pô, cara, são tantos detalhes no jogo. Ele é um jogo profundo, assim, se você parar pra ver, né? Pra você completar a Pokédex dele, pegar todos os Pokémons, cara, é uma vida jogando aquilo ali. E é muito divertido. Muito, muito, muito divertido. Isso é bom mesmo. Também eu joguei bastante. Nossa, eu joguei muito, muito. Eu não tive o cartucho quando eu era moleque, assim. Eu tive o Game Boy, mas eu não tive o cartucho do Pinball, que inclusive é um dos cartuchos mais charmosos do Game Boy. Ele e o do Perfect Dark eu acho muito legais, que eles têm aquele encaixe de pilha, né? É, pro Rumble, né? Exatamente. Muito legal. Eu lembro de ter alugado ele, agora que você falou. O Pinball? Eu tenho um primo que ele tinha, assim, o primo rico, sabe? Uhum. Esse primo rico, ele de vez em quando ia pros Estados Unidos e tal, aí ele trazia vários cartuchos, assim. E aí o Pinball era um que ele trouxe e ele não gostava, assim. E aí ele nunca jogava. Aí às vezes a gente se encontrava em evento de família, assim, ele levava o Game Boy e a fita do Pokémon Pinball tava sempre lá, meio jogada, sem a pilha, sabe? E aí eu ia lá, pegava e jogava, assim. A versão Rubi Safira você jogou também? Cara, eu joguei no emulador uma vez, mas assim, foi muito breve, uma experiência breve mesmo. Eu não fui tão adiante. Eu sei que ela é bem bonita. Ele é bonitona. Visualmente, assim, bonita pra caramba. Mas eu não tenho o cartucho dela, não voltei a jogar ela. Tá até aí no meu backlog infinito de um dia pegar pra jogar. Você jogou essa, Marcelo? Joguei bem pouco também. Eu lembro justamente do pixel art dela ser muito foda. Eu acho que a coisa mais legal do pinball é você pegar todos os Pokémons. É o desafio de pegar todos os Pokémons, né? Porque é bem difícil e os Pokémons não são todos capturáveis, né? Você precisa evoluir os Pokémons. E pra você evoluir, você tem que fazer uma sequência de coisas quando você tá jogando naquela determinada mesa. Então, sei lá, conseguir jogar a bolinha numa área do mapa, que quando ela passa por ali, ela abre uma passagem fechada. E aí, quando você consegue entrar na passagem fechada, você libera a evolução, né? E aí você tem que fazer X pontos ali dentro de um tempo pra poder conseguir evoluir o Pokémon que você já tem, né? Um Pokémon que você já capturou e que você quer evoluir ele. Então, essa sequência de coisas que você tem que fazer é bem difícil. Demora pra você conseguir completar. Eu nunca completei a Dex do primeiro Pokémon Pinball e a do segundo, nossa, demora uma vida, porque é bem mais Pokémon, né? Mas é bem legal. Enfim, o que era pra ser uma menção honrosa, acabou que eu falei pra caralho, né? Puta que pariu. Desculpa. Eu já sabia que isso ia acontecer. Desculpa, me perdoa. Eu vou falar do Luigi's Mansion aqui. Quero falar de Luigi's Mansion e quero falar, inclusive, do jogo que o nosso querido Padre Edson aqui tá falando mal. Tá aqui esculachando, dizendo que a Nintendo gastou dinheiro à toa trazendo esse jogo de volta no Switch, dizendo que ele jogou o Switch dele no lixo quando ele viu esse jogo sendo anunciado. Eu abdiquei do meu Switch na hora que eu vi isso. Não dá mais, Nintendo acabou pra mim. Acabou, já era, acabou, faliu. Mas olha, eu adoro a franquia Luigi's Mansion, é uma franquia que eu gosto muito, e o 3, cara, que tá aí no Switch, né, que é exclusivo do Switch, pra mim, ele ainda, nesse momento, ele ainda é um dos melhores jogos do Nintendo Switch. Eu acho ele incrível. Concordo. O 3, no caso. O 3. O 3 é muito, muito incrível. Ele é um dos jogos mais bonitos, exclusivos da Nintendo do Switch. Ele é bem bonito, os efeitos dele de iluminação artificial, né, porque ele é um jogo muito escuro, né, então os corredores são escuros, então o que brilha pra iluminar o jogo são os fantasmas, são os efeitos, né, da arminha do Luigi, a gosma, os castiçais ali acesos. Então esse trabalho de iluminação que eles fizeram e o anti-aliasing que eles tiveram que aplicar ali pra poder aquilo não ficar tosco, né, é impressionante, assim, o jogo é muito bonito. Ele ainda é, eu acho, um dos mais bonitos do Nintendo Switch. Eu já falo que ele não é nem um jogo, ele é um filme da Pixar, tão bonito que ele é. Demais, né? Eu gosto de poder usar a palavra embasbacado. Acho uma expressão muito poderosa, mas ela tem que ser usada com sabedoria. E no caso de Luigi's Mansion 3, se aplica perfeitamente. Eu fiquei embasbacado não só com as cutscenes, mas durante a gameplay em si. E eu acho o seguinte, meu querido amigo Padre Edson, o Luigi's Mansion 3, ele só é o que ele é por causa do 2. Ele só é o que ele é por causa do Dark Moon, que você odeia. Sim. Que você diz que é um lixo. É um lixo. Eu tô doido pra perguntar por quê, mas primeiro eu quero falar... Fala por quê, eu quero saber por que você não gosta. Eu não tô comentando, cara. Então vamos lá. Primeira coisa, eu amo Luigi's Mansion. Amo mesmo. Não parece. Não, de verdade, eu amo Luigi's Mansion. Não, tô brincando, vai, pode falar. Pra mim, é uma coisa absurda, porque até hoje, se você joga a versão do GameCube, você fica meio assustado de ver a qualidade daquilo. É muito bonito. O 2, quando eu fui jogar, eu fiquei muito empolgado. Falei assim, cara, não tem como dar ruim esse jogo, porque um é muito bom e tal. Só que aí, o que foi o problema do 2, quando eu joguei no 3DS, obviamente? Primeiro, que ele é muito segmentado. Aquela coisa de, você tem que entrar e sair toda hora pra poder pegar aquela gema, aquela lua, e repete o cenário várias vezes, entendeu? E de uma maneira não contínua. Porque, por exemplo, o 1 e o 3 também fazem isso. Só que no 2 você tem que ficar saindo toda hora. Então isso me deixa irritado,
entendeu? O ritmo do jogo, né, que te incomoda. Isso. Então isso me deixa irritado. Não é que o jogo seja ruim, eu tava fazendo uma piada quanto a isso. Mas quando você coloca o 1 de um lado e coloca o 3 do outro, você fala, cara, não é legal, porque o 1 já é melhor do que ele. Isso que pra mim, eu fiquei muito empolgado pra ter uma sequência, mas eu esperava mais dele. Não correspondeu. Mas então você gosta do 3? Não, o 3 é excelente. E você também gosta do 1? Gosto, então. Quando foi anunciado o 2 pro Switch, eu fiquei bravo porque, gente, traz o 1, sabe? O 1 é muito bom. O 1 seria excelente ter no Switch, porque ele já é bom por si só. Você dando um upscaling nele, ele vai ficar ainda mais bonito. Sabe o que me dá medo? De fazerem exatamente o que fizeram com o Donkey Kong Country Returns, que é portar a versão de 3DS do 1. Isso aí é um medo também que eu fiquei nessa possibilidade de vir, sabe? Mas, assim, ainda prefiro essa questão, porque o 1 é muito bom. O 1 é redondinho. Eu acho que esse lance do ritmo é uma consequência de ser pensado como experiência portátil, né? Não, é assim. É porque como você tem aquela coisa de você ter várias mansões, e é óbvio que isso é um recurso, porque o portátil não vai aguentar rodar uma mansão inteira. Isso também, mas eu acho que os objetivos são curtos. Ele é pra sessões curtas, assim, sabe? Não, isso sim, entendi. Mas sei lá, sabe? Eu tenho minha implicância com ele por conta disso, sabe? Dessa quebra que tem no ritmo dele. Eu concordo muito com o que o Marcelo falou agora. Essa coisa das sessões curtas, assim. Inclusive, eu tava conversando com um amigo meu, que ele tá jogando, e ele tava falando, né, que ele tá no trabalho, ele leva o Switch, assim, aí quando ele tem um intervalo, ele pega, joga um pouquinho, para, aí continua fazendo o que ele tava fazendo, sabe? Aquela coisa de, tipo, vou dar uma pausa aqui, vou pegar um joguinho pra jogar rapidinho, pra poder espairecer, sabe? Ele é um jogo perfeito pra isso. Tipo, o ritmo dele é exatamente esse. Então eu entendo que, pra quem tá procurando outra experiência, né, talvez esse daí não seja tão legal. Mas eu acho que os acertos do segundo jogo são muito maiores do que os erros, assim, né? Ele evolui muito as animações do Luigi, que eu acho que é a melhor parte do Luigi's Mansion, né? Tipo, quanto o Luigi é um personagem carismático no Luigi's Mansion, graças à movimentação corporal dele, as expressões dele. E o segundo jogo, ele faz uma coisa que não tem no primeiro, né? E que no terceiro tem também, que é o Luigi ficar cantarolando a música do jogo. Eu acho isso muito legal. Tipo, todos esses detalhes, assim, que eu acho que ajudam a construir a personalidade do Luigi. Mas isso já tem no 1. Tem no 1, mas é menos, sabe? Até por questões de limitação, eu acho, né? Eu acho que no 2 eles extravasam mais, assim, e no 3 eles pegam muito isso e elevam a uma potência maior. Tem a questão do gráfico, que é muito mais bonito e tudo mais, assim. Eu acho que o 2, ele dá esse passo à frente. E, assim, nenhum dos Luigi's Mansion são jogos difíceis, né? São todos jogos com uma porta de entrada bem tranquila e tal. Mas eu acho o Dark Moon o mais desafiador, apesar dele ser fácil, no fim das contas. Tipo, as sequências que você tem quando você enfrenta vários fantasmas ao mesmo tempo são bem desafiadoras, cara. Você tem que ser rápido enfrentando aqueles montes de fantasmas ali. Eu acho que ele propõe um desafio diferente ali nas fases, sabe? Então eu gosto bastante. Eu tô jogando ele no Switch agora, essa versão HD, e acho que tá muito bem feito, tá muito respeitoso com o jogo, mantendo toda a identidade, as cores e tudo mais. E tá divertido de jogar, cara. Quem tá procurando o Luigi's Mansion 3 nesse jogo vai bater com a cara na parede, sabe? Sim. Porque não Isso aí é bom você avisar mesmo, porque não é. Inclusive, acho que no aspecto que a gente mais elogiou, que é o visual. Né? Porque ele é uma versão um pouco mais polida da de 3DS ainda. Eu acho que ele tá bem bonito, assim. Tipo, se você botar lado a lado, né? Eu ainda não fiz isso, mas de pegar o meu cartucho do 3DS, botar um do lado do outro e olhar, assim. Mas eu acho que ele tá bem bonito, assim. Eu não acho que ele tá feio. Eu acho que ele não sobrevive a essa comparação. Porque o 3 foi feito desde o começo pensando no hardware do Switch e tal. Mas não quer dizer necessariamente que ele tá feio. Quer dizer que se você quer uma continuidade daquele nível gráfico, também não vai ter. Mas também aí é esperar demais, né, gente? Eles não iam refazer o jogo todo. Eles literalmente cortaram a parada. Mas eu acho que tá bem feito nessa coisa do respeito, assim, com a identidade visual do jogo. E eu acho que isso é muito importante e muito subestimado, sabe? Por exemplo, o trailer do próprio Donkey Kong Returns que a gente viu, cara, se você botar as imagens do trailer e comparar com o jogo do Wii, cara, tá muito feio. Tá feio mesmo. Tá muito feio. Tá feio mesmo. É bizarro. Não tem os efeitos de luz. As folhas estão com cores diferentes. Áreas da floresta que eram mais sombrias não tão sombrias, assim. Tipo, cara, os caras cagaram, assim. Eles têm tempo pra consertar e eu acho que a Nintendo vai consertar. Pelo menos eu espero. Mas se sair daquele jeito, por exemplo, eu acho isso muito ruim. Eu acho que o Luigi não é assim, sabe? Esse novo. Eu acho que ele respeita bastante e deixa bem bonito o jogo. Mas eu gosto muito da franquia, entendeu? O ponto de trazer aqui não era nem trazer um jogo específico, era trazer a franquia, sabe? Ah, não. A franquia com certeza é excelente. Agora os dois, eu vou dizer, é o filhinho feio da franquia. Tá bom. É o Uncharted 3. Pena que o Cardoso não tá aqui pra... Ele diria que é o 4, se ele tivesse aqui. Pô, eu gostando do 4. Não, o 4 é absurdo. Chupa, Cardoso.
Eu tenho uma história muito curiosa com o Luigi's Mansion. Primeiro que foi... Quando ele saiu, eu tava na minha fase mais fervorosa de nintendismo, né? De comprar Nintendo World assiduamente. Saiu ontem? A pessoa tava usando drogas pesadas. Não existe mais Nintendo World. E toda aquela expectativa do sucessor do Nintendo 64 e tudo mais. Vulgo Dolphin. Né? Exato. E aí eu lembro, citei várias vezes locadora, né? Porque a gente tá falando de jogos antigos, falei de jogos que eu alugava. Eu lembro da primeira vez que eu fui na locadora e tinha ainda a versão japonesa, né? Fui, tipo, exibindo, assim, na TV do balcão da locadora. Até então eu tinha visto fotos em revista, assim, né? E eu falei pra mim, eu tenho um amigo que sempre me zoa com essa história. Nessa época eu tinha, sei lá, 13 ou 14 anos. E meus pais não tinham dinheiro pra comprar um GameCube. E minha mãe falou, mas por que você quer outro console? Você já tem um monte aí. Nossa. Eu falei, mãe... Quando o Luigi vai girar a maçaneta, dá pra ver o reflexo da mão dele na maçaneta. Você não tá entendendo. E ela olhou pra minha cara, tipo, o quê? Só que nessa época, meu irmão já tava trabalhando, né? Ele juntou mês a mês, foi juntando de pouquinho. Conseguiu pegar um GameCube e só que não tinha jogo. Que eu me lembre, eu acho que ele alugou, a gente tinha um jogo alugado, mas o primeiro jogo que eu fui ter mesmo foi o Wind Waker. O que dava pra fazer? Alugar. E aí eu aluguei Luigi's Mansion, só que eu não tinha memory card. E o Dan tava falando que os jogos são muito fáceis, eles são se você tem um memory card. O que eu sofri pra fazer essa desgraça sem poder salvar nenhuma vez, nossa... Era essa a história. Maravilhosa. Inclusive tá aí, joguem Luigi Mansion por conta da maçaneta e da iluminação. Esse é o que a gente tira sobre essa franquia. Não, tem um apoiador aqui do Up, tá no grupo secreto. Caio Cardoso, eu conheço ele há mais tempo, né? Ele sempre fala, sabe esses momentos de revelação? Tipo, sei lá, a maçã caindo e você gritando eureka? Descobrir a gravidade e tal. Evento canônico. É, ele fala que o meu evento canônico é o reflexo da maçaneta de Luigi's Mansion. Eu não seria podcaster, crítico, streamer de nada de videogame se não fosse esse momento na minha vida. Maravilhoso. Bom, o Padre Edson tinha mais um jogo pra falar, mas eu vou deixar o mistério aqui. Eu vou deixar o mistério porque se você que tá ouvindo esse episódio até esse momento aqui, gostou desse episódio, você quer saber mais sobre jogos da Nintendo que a gente não fala sempre, você deixa um comentário, fala com a gente lá no grupo secreto, marca a gente no Twitter, marca o Padre Edson, vai lá marcar ele, fala, ô Padre Edson, qual era o jogo? E aí a gente vai e faz uma parte 2 desse programa aqui, né? Acho que seria legal. Tem muito jogo pra falar, né? A gente falou de vários aqui, mas acho que a gente poderia ficar aqui a noite inteira. Nossa, tem muito conteúdo. Pois é, muito conteúdo. Padre Edson, muito obrigado, cara, por ter topado participar desse episódio aqui com a gente. Foi muito legal, mais uma vez, gravar com você. Você sabe que a casa é sua, eu volto sempre. E pra quem não conhece você, cara, deixa aí o que você anda fazendo na internet, no mundo dos joguinhos ou no mundo religioso, o que você preferia indicar aí pra galera, que eu acho que o Cardoso vai ficar muito triste se você não falar sobre o que você anda fazendo na sua profissão, né? É profissão? Pode chamar profissão? É profissão, vocação, cada um chama de um jeito. Eu ia falar vocação. Aí, viu? É um termo bonitinho, vocação. Tá bom. Só pro episódio não acabar antes de eu citar isso, uma das coisas que eu mais gostei na faculdade foi a época que eu tava estudando Santo Agostinho. Ah, mas Santo Agostinho é o cara, né? Então, quem gosta de filosofia tem que gostar de Santo Agostinho. Não tem como não gostar. Não, é absurdo. Eu não sou exatamente cristão nem católico, mas a influência do pensamento, né, de como isso moldou a sociedade depois é fora que você. É legal mesmo. Mas, bem, antes de tudo, eu queria agradecer o convite. É muito legal estar aqui batendo papo com vocês. E pra quem não me conhece, eu tô lá no Twitter, pode procurar como Padre Edson Ribeiro. Eu tô lá no Project N também, tá andando meio parado um pouquinho, que é o nosso podcast sobre Nintendo, mas deve voltar nos próximos dias. E eu agora tô investindo também no meu canal do YouTube, né? Tô produzindo uns videozinhos pra lá. Podem me seguir lá, chama Geek Priest, tá bom? Me procura lá que vocês me encontram. Muito legal. Maravilhoso. Excelente. Pô, adorei o brand. Já vou procurar aqui. Isso aí. Maravilhoso. Então sigam o Padre Edson. Vamos nessa, Marcelos? Acho que foi isso, né, cara? Bora, fica um mistério. Tenho mais jogos pra falar. O lado B é muito profundo. Então vamos deixar esse cliffhanger. Exatamente. Então a gente vai lá. Semana que vem a gente tá de volta. Toda quarta-feira, 10 horas da manhã, tem episódio novo. Pra você que é sedento por conteúdo, gostou de ouvir esse episódio aqui, você clica no primeiro link da descrição aqui, cara, que você vai parar lá no Orelo do Up. E aí você pode apoiar a gente, fazer com que a gente continue existindo aqui e de quebra ainda vai receber vários conteúdos que são exclusivos pra quem assina lá, cara. Tem newsletter, tem podcast, tem um monte de coisa lá. Um monte de coisa que a gente tá fazendo lá. Marcelo escrevendo lá um monte de coisa também. Cardoso falando um monte de coisa lá. Então, enfim, quer saber? Clica aí no link, apoia a gente e é isso. Então, partiu? Partirem. Então vamos nessa. Obrigado, Padre. Espero que volte sempre. Tamo junto. E fé na Nintendo. Isso aí, sempre. Então valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou. Forte abraço, nós.